Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Neste vídeo nós vamos falar sobre assuntos que dizem respeito a exército, militares, segurança pública, etc. O último vídeo que eu fiz sobre militares, você pode conferir aqui no canal, foi um dos primeiros vídeos que foi a respeito da preocupação que a galera estava manifestando a respeito do alto índice de suicídios entre a polícia militar. Mas antes de nós ingressarmos aqui no nosso assunto, eu peço que você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative os sinos das notificações para ficar por dentro aqui das nossas conversas e compartilhe esse vídeo, porque essa é uma boa forma de você difundir uma ideia, um diálogo, um debate. Bom, eu lembro que nesse primeiro vídeo, e vocês vão entender no final desse vídeo porque eu escolhi falar um pouco desse tema, eu vejo o seguinte: naquele vídeo nós discutimos o quanto era injusto a situação em que o policial militar se encontra. Por quê? Porque você tem a preparação de um policial militar, grosso modo um oficial da polícia militar, ali por volta de 4, 5 anos, numa academia militar, onde se tenta reconfigurar um pouco a cabeça do soldado para que ele adquira certos princípios, principalmente princípios morais, que vão orientar a aplicação da técnica do militar no seu dia a dia. E é uma situação muito diferente. Dentro do Exército, os militares chamam os civis de paisanos. Existe um eles e os outros, um nós e eles. Mas de onde que vem esse nós e eles? Porque eles sabem que falta ao paisano alguma coisa que eles possuem. E não é apenas a técnica militar, mas é toda uma psicologia de serviço e de dever que eles já sabem que o universo ao seu redor não só carece dessa psicologia, como a repudia. Olha que coisa interessante. Então, é claro que você vai ter uma tropa com sérios problemas psicológicos quando você, após 5 anos de preparo, quando muito, você atira esses homens em um conflito beligerante de uma intensidade muito grande, já que morrem no Brasil por conta de tráfico de drogas e etc., mais pessoas do que anualmente do que morria-se em Bagdá e muitas zonas de guerra. É óbvio que você vai ter uma condição muito desfavorável a uma vida psicológica saudável. Você tem uma cadeia de comando altamente restritiva e exigente, e tem que ser assim mesmo, eu não estou reclamando disso, mas é claro que o pouco preparo que você é capaz de dar para o militar, ele é sempre insuficiente se comparado com o mundo exterior, o mundo que está à volta dele. Às vezes, muito ineficiente até para eles próprios. Aquelas doses de doutrina corretiva, vamos chamar assim, para corrigir os vícios que esse materialismo aburguesado colocou em todas as pessoas, nem sempre adianta da melhor forma. O que isso quer dizer? Ora, que às vezes a própria cadeia de comando, contaminada com esse espírito burguês, que no sentido integralista é a ausência das virtudes, o protagonismo dos vícios morais, da ausência de virtudes, a ausência disso dentro da cadeia de comando cria uma cadeia de comando bastante difícil, dificulta muito a vida dos subordinados. Um jargão que se falava que um jargão militar que os militares creio conhecerão é que a hierarquia é como se fosse uma árvore em que uns estão que as patentes estão cada vez em galhos superiores, o que está lá em cima, o coronel, no caso da PM, o general, no caso do exército, eles cagam nos de baixo e assim vai até chegar no soldado, no pobre do soldado. Então, evidentemente, se você tem um sujeito, um militar preparado, que realmente adquiriu valores e que a academia reforçou valores que ele adquiriu a vida inteira, você tem ali um sujeito altamente preparado, que entende bem o seu papel dentro da força e consegue amparar o seu subordinado e prestar um excelente serviço à comunidade. Mesmo assim, aí já entra uma questão que é mais segurança pública, que é o seguinte: o recrudescimento da guerra ao crime organizado, ele se dá por uma incompetência, porque uma incompetência tremenda,
que não pode ser posta na conta da força policial. Não pode, porque simplesmente eles são soldados, eles são uma tropa atirada numa guerra, quase que completamente sozinhos, porque o desamparo da lei, digamos, o desamparo da lei, o desamparo das instituições, da imprensa, por exemplo, né, que é feita com eles, é de uma gravidade que inequivocamente você força essa tropa que o Estado atira lá no meio de uma circunstância a mais violenta possível, você força eles a darem seus próprios jeitos para sobreviverem a esse combate absolutamente desigual. Por que desigual? Entre outras coisas, é um combate desigual porque, vejam, como pode o crime organizado ter tantos e tantos soldados, né? Porque a verdade é que o crime organizado não é só o sujeito com um fuzil numa esquina qualquer, dando cobertura para uma ação, não é só um fogueteiro, que nem os filmes nos acostumaram, ou acostumaram a grande maioria, né? Na verdade, todas as pessoas que estão numa comunidade ali relacionadas com pessoas que estão envolvidas no crime organizado, por questões evidentemente de feição, elas acabam de uma certa forma dando não só cobertura, mas aval para a existência desses tipos. Se o meio no qual esses meliantes estivessem inseridos fossem completamente hostis à existência dele, dificultaria muito a tarefa de se desenvolver no crime organizado. Mas então de onde vem isso? Ora, não é um segredo para ninguém que a sociedade tem um pérfido interesse no absurdo, no terror, no horror, quanto pior para a sociedade, mais interesse a sociedade tem nesse pior. Quando eu digo interesse, não é interesse de que a coisa exista, é um interesse de curiosidade. E esse interesse de curiosidade que inflama e leva o sujeito a comprar revistas, filmes, produtos que remetem a casos horrendos que foram produzidos na história criminal do nosso país, esse tipo de caso, para a mídia que sobrevive desse tipo de coisa, é um prato cheio. Então, evidentemente, surge aquilo que Hannah Arendt chamava de banalidade do mal. O que é a banalidade do mal? A banalidade do mal é você simplesmente aprender a conviver com o mais completo absurdo e ser completamente indiferente a isso. A Hannah Arendt escreveu isso, olha que interessante, ela escreveu isso quando ela assistia o julgamento do líder nazi Adolf Eichmann, que havia sido preso na Argentina, levado para Israel para ser julgado. Ele foi o grande, digamos assim, administrador, gestor, implantador técnico daquilo que era conhecido como solução final, que era o extermínio em massa dos judeus da Europa. E o que acontece é o seguinte, o que ela observou é que o Eichmann, ele acima de tudo e de qualquer coisa, ele era um sujeito absolutamente banal, ele era um funcionário público que simplesmente dizia que estava cumprindo ordens, não via como o seu livre-arbítrio se envolvia na cadeia de comando, como ele poderia impedir uma desgraça, e simplesmente ele ele agia no seu cargo, alheio à gravidade da circunstância ao seu redor, né? Então ele foi uma peça importante, uma engrenagem que agiu alheio àquilo que estava ao seu redor. Então quando você pega a sociedade de hoje, e você pega o noticiário, por exemplo, e você vê lá, fulano, hoje um maluco pulou numa escola, assassinou várias crianças, né? E em seguida nós vamos para a rodada de gols do Brasileirão. Você percebe que como as coisas estão sendo tratadas, né? O sujeito por trás das câmeras ali disse, não, eu vou dar a notícia assim, porque assim vou fazer uma cara de comoção. Você percebe que o mal foi totalmente banalizado. E isso é um primeiro estágio, porque há um segundo estágio, que é a divinização do mal. No estágio da divinização do mal, o que acontece é o seguinte, a mídia ensandecida pelo dinheiro, produtores, etc., querendo vender, sabendo que a sociedade gosta de consumir essas coisas por um prazer mórbido, eles simplesmente vão fazer uma cooptação de grandes criminosos, uma cooptação desses grandes criminosos e transformando as suas histórias em cinema, não é? Cinema. E isso causa um efeito contrário ao efeito de você desmotivar
uma pessoa a adentrar a vida do crime. É um efeito contrário, porque o que as pessoas comuns estão vendo aqui? Os bandidos têm uma divinização, eles são heroicizados. Então você liga lá uma Netflix da vida, você vê lá que filmes que valorizam a profissão militar, vamos dizer assim, você tem lá a Tropa de Elite. Ué, mas nem era o objetivo do filme. O objetivo do filme era demonizar o policial militar, né? Então você veja, Pablo Escobar, quantas séries de Pablo Escobar, essas séries de narcos, né? Dinheiro, mulher, até o filho do Pablo Escobar, já vi entrevista com ele falando que aquilo é tudo uma grande besteira, a vida do pai dele foi um inferno. Mas mesmo assim existe o culto da personalidade criminosa, o culto dos grandes dirigentes do tráfico de drogas. Nem os próprios traficantes verdadeiros gostam daquilo que fazem. Querem aquela mesma vida para os seus filhos. É o que pelo menos inúmeros depoimentos de criminosos por aí dá a entender. Mas o fato é que essa mentalidade, então, enquanto o policial militar está desaprendendo uma série de... o ingresso na academia militar, ele está desaprendendo uma série de coisas que ele aprendeu ao longo da vida, subjetivamente, o culto da bestialização, ele está desaprendendo para aprender os deveres e as virtudes, você tem gerações inteiras, crianças sentadas na frente da TV, aprendendo exatamente o oposto. Né? Eu não estou dizendo que a influência dessas coisas seja o crucial, mas acontece o seguinte, eu não estou dizendo que o cara que joga GTA vai virar um bandido, é claro que não, mas acontece que o impulso constante, né, somado ao ambiente social conivente, e aí, o que é pior de tudo, a associação política e cultural que começa a absorver essa mentalidade e forma um ethos pró-crime, né? Forma um ethos autodestrutivo. É a música, é o cinema, são os podcasts, é Pedrinho Matador dando entrevista, é a romantização absoluta que chega até Flávio Dino indo numa comunidade para conversar com quem? Com o padeiro? Não é? Então, finalmente você tem o que é um Estado bandidolátrico, vamos dizer assim, uma bandidocracia. Né? Porque todas as forças maléficas finalmente se alinharam num perfeito alinhamento de planetas em que, do maior grau da nação, o presidente da República, até a criança que acaba de nascer, está sendo colocada sob a incidência do incentivo ao crime organizado. Antigamente, os professores diziam na sala de aula, olha, se você for uma má pessoa, você não vai ser ninguém. Hoje em dia você tem que dizer, olha, se você for muito criminoso, muito bandido, muito safado mesmo, for um bandido de primeira, tu pode ser até presidente da República. Mas não ambicione muito esse cargo, porque isso aí é uma exceção, tem que ser muito bandido mesmo. Então, como é uma exceção, é melhor você estudar um pouco para trabalhar para algum bandido, tá entendendo? E aí, nesse contexto todo, você vai lá ensinar para o policial valores de honra, lealdade, como você quer que o cara não se deprima, sujeito a uma justiça corrupta, sujeito a uma hierarquia nem sempre nobre, numa vida política onde ele tem que prestar continência a um bandido criminoso do mais elevado grau, alguma vez na história do nosso país ocupou aquela cadeira. Sinceramente, poucos são criminosos tão grandes. Eu colocaria outros aí, o Vargas, etc. Eu colocaria, tem muito bandido, mas só que o atual é demais. Ele é um fruto da bandidocracia. Né? Que coisa maligna nós estamos fazendo com os nossos policiais, né? Uma coisa absurda. A própria motivação do ingresso nas forças militares, né, dos jovens, ela tem sido uma coisa meio bizarra. Né? Porque o que acontece é o seguinte, antigamente você conversar, pelo menos quando eu era criança era assim, as pessoas queriam ingressar na vida militar, principalmente por causa do dever de proteger as pessoas. Hoje, existe uma mentalidade, não, eles querem ingressar na força militar para matar pessoas. Né? Por quê? Porque o matar é a parte legal, não é mais o valor transcendente. É o suprir de uma necessidade patológica e monstruosa de simplesmente tirar uma vida. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, até a qualidade das pessoas que ingressam na academia, por causa dessa putrefação cultural do ethos vigente, até isso
já está de um modo tal que você está colocando gente que é uma argila muito ruim para ser trabalhada. De modo que você vê lá policiais cometendo crime. Na academia não ensinou isso, cara. A academia não ensinou isso, mas o cara é bandido, é criminoso. Né? E ele ainda tem argumentos para justificar isso utilitários. Pô, vou subir favela por causa de um salarinho de merda. Ou seja, vê-se que quando ele vê a natureza da guerra, o dever acaba. Mas por que acaba? Porque ele sabe que não tem mais amparo de nenhuma força para operar a sua luta. Né? Aí vem o seguinte, uma questão muito grave. Né? O que o crime organizado, o tráfico de drogas, ele representa atualmente nas nações, principalmente nas nações latino-americanas, é um cifrão que nós não temos sequer como computar. Né? A bestialização das pessoas, a verdadeira idiotização das pessoas, o modo como o tráfico de drogas usa as pessoas, como ele tira a dignidade delas, rouba a dignidade delas, amparado por uma casta intelectual conivente. E veja bem, que coisa terrível, né? Que está criando um direito, uma filosofia conivente com o mal que está corroendo as entranhas da pátria. De que modo você acha que o policial vai competir com uma máquina estruturada para se fazer o mal, para se incutir o mal nas mentes mais, desde a mais tenra inocência até a maturação? E ai do pai que corrigiu o filho, porque daí isto é violência. Isto é violência. Palmada na bunda do filho, violência. Né? Agora, tráfico, isso aí é a vida, é o comerciante. A vida é dura. Entendeu? Então, nós não temos um amparo do governo, não temos um pensamento que a curto e médio prazo vai combater essa bandidolatria que se formou dentro de todo o sistema. Veja, todo o sistema foi cooptado por uma bandidolatria. Da escola, as universidades, as facções políticas em disputa, os partidos, os homens públicos. A gente não consegue nem calcular qual é a porcentagem de dinheiro sujo, de tráfico de drogas, mancomunado em campanhas eleitorais, etc. Eu acho que se saísse o dinheiro sujo do Brasil, do dia para a noite, como se fosse um milagre, o dinheiro sujo sumisse, nós íamos notar um rombo na economia do país gigantesco. Né? Muitas coisas iam parar, porque simplesmente a corrupção se generalizou, se normatizou, se banalizou, é a banalidade completa do mal. Né? Então, o que acontece? É o seguinte, vejo que faltou certas observações aqui no meu vídeo. Né? Eu falei da mídia exaltando os casos do crime, etc., fazendo dos criminosos grandes figurões, e me lembrei de um fenômeno também muito interessante, pouquíssimo comentado, e que eu gostaria de abordar. Né? Surgiu um fenômeno que agora é o seguinte, se tem criado o absurdo e difundido o absurdo através da ficção. Né? Olha só que estranho, as pessoas têm uma vontade de consumo tão grande do absurdo que a ficção começou a engendrar o absurdo, o crime, a loucura, que já é uma coisa antiga, né? Se você for ver a ficção de terror, a ficção de crimes violentos, como é o caso de filmes onde as pessoas só simplesmente torturam umas às outras, né? Já é uma coisa assim, se você pegar as séries famosas, né, que recentemente tiveram aí, de jogos onde as pessoas precisam se matar e etc., você percebe que existe um prazer que a mídia, que já não é mais nem um crime real, coberto pela mídia, vocês estão entendendo? Mas é a criação de um crime artístico atirado do povo, entendendo? E isso é muito grave e muito sutil. Eu vou dar um exemplo. Por quê? Isso cria o medo de todos contra todos. A sociedade se desune. Né? Você fala, por exemplo, pô, eu tenho que ir no mercado. Aí você podia falar para sua vizinha, ó, fica com meu filho aí 10 minutos porque eu tenho que ir ali no mercado, esqueci minha carteira. Não, o vizinho pode ser um psicopata. Se a sociedade fosse feita por psicopatas, meu amigo, já não tinha sobrado pedra sobre pedra, meu amigo. A grande maioria das pessoas, elas têm bons valores. Tá? Elas, mesmo quando elas passam um período da vida sob uma incidência de maus valores, elas costumam voltar aos bons valores. Uma coisa muito curiosa que eu tenho visto é o seguinte... eu não estou falando que não existe, por exemplo, racismo na sociedade. Existe racismo na sociedade. Mas o que eu tenho visto, cara, é vários videozinhos de TikTok com mitadas de situações de racismo que você não vê à torta e à direita. Mas a mídia dá a impressão, porque são videozinhos feitos, fabricados com artistas, simulando
um negro que dá uma mitada num branco que foi racista com ele. Isso tá cheio nos videozinhos de TikTok. Cheio nas novelas, nas telenovelas. É a feminista que dá um corte no cara machistão. E é aquela mitada, né? Porque tem que criar a ilusão constante para a sociedade de que a sociedade é aquilo, aquele estereótipo da esquerda, por exemplo, né? Porque não tem tantos casos reais como eles gostariam que tivessem. Então o tempo inteiro eu vejo esses filmes artificiais de mitadas. Chegaram a fazer um filme, olha o absurdo, em que os brancos hegemonicamente decidiam exterminar os negros. Olha o absurdo. Então a situação absurda, né, ela virou um fetiche de uma parcela significativa da ideologia política da esquerda, que se reproduz através do monopólio que a esquerda tem no cinema e nas produções audiovisuais, de tal modo que eu vejo 1000 vezes mais racismo nessas séries que tá lá, eles filmam lá dentro do avião, chega um branco e fala pro negro, olha, eu não quero sentar do seu lado porque você é negro, e aí vem a aeromoça e fala, eu vou tirar esse lixo daqui, e aí tira o branco, aí mitada. Sabe? E isso é tudo artificial, não é a mídia cobrindo casos reais. É a mídia criando casos para ilustrar a mente das pessoas. Olha a gravidade. Eu tenho nojo desses vídeos artificiais de imitadas que incentivam o preconceito como se fosse uma prática generalizada em cada esquina, em cada lugar. Não é essa a verdade, não é essa a verdade. Com certeza todos nós já estivemos perto de situações desconfortáveis, vimos coisas que não eram legais, eram desinteressantes, a gente sabe que o racismo existe, mas nem em 1000 anos na escala que a mídia, no TikTok, etc., proporciona. Esse negócio de, a feminista dando mitada no homem, um homem burro que foi ali super machista com ela no vídeo, e ela dá aquela resposta cheia de curtida. Gente, é uma criação artificial, aquela situação não aconteceu. São artistas sentados, fingindo, para montar na sua cabeça um horror ao racismo, que existe muito mais na ficção dessa gente, que está, vejam bem, produzindo situações de mal para incutir na cabeça das pessoas. Não é que a mídia cobriu uma situação má que a sociedade produziu. Não, é a mídia produzindo situações más para repor na conta da sociedade. Tá entendendo? Então, vamos ficar atento a esses processos de desconstrução da realidade artificialmente, para se ligar a um discurso ideológico dominante politicamente que não é real. Não é real. A escala das coisas como eles mostram não corresponde à realidade. A escala do ódio entre as pessoas que está ali colocado não corresponde à realidade. Mas a mãe dentro de casa, o filho, o pai, eles olham e falam, nossa, que absurdo, e eles vão se inclinando para as pautas políticas daquela gente manipuladora, quando na verdade não é bem assim. Então o negro se dispõe com o branco com o negro, a mulher com o homem, o patrão com o empregado. Quando isso vai terminar? Porque não é assim. Mas dentro dos filmes ficcionais da esquerda, que é hegemônica na produção cinematográfica, já está assim. Então vamos nos ater, porque o consumo de lixo é o que faz o lixo ser produzido. Então a gente precisa ficar muito atento com isso, tá certo? Então vamos seguir aí. Exército. O Exército comprou uma das maiores anedotas que ele poderia ter comprado, que é o fato dele não ter... O Exército não tem opinião política. O Exército... Isto é uma palhaçada horrenda, criada por oportunistas mesmo, no intuito de afastar aqueles que estão cultivando permanentemente valores. É a única forma de você afastar aquela classe fascista que tem valores, que é Deus, que é pátria, que é honra. O único jeito de se afastar dessa classe é convencendo eles que os valores deles são umas bostas e que eles não devem se meter em política. Essa é a grande questão. E o Exército se deixou convencer por esse pensamento, que ele é antinatural. Antinatural. Porque o Exército é formado por pessoas e é impossível que as pessoas não tenham opinião política. Tá entendendo? Isso é impossível. É simplesmente impossível. Então as pessoas que estão permanentemente cultivando valores, tanto que são acusados por alguns de serem corporativistas, o Brasil ser a corporação, porque o Brasil que eles dizem defender está virado numa merda, está virado numa giraia. E aí o Brasil dentro lá da organização, de todo mundo tem honra, dignidade, hierarquia, o Exército brasileiro, Marinha, Aeronáutica, então lá funciona. Então esse Brasil que eles amam não é o Brasil que eles teoricamente têm que morrer para defender, então eles são acusados ali de corporativistas. O que não é bem verdade. Mas enquanto o Exército Brasileiro se acreditar nessa palhaçada, ele vai aceitar um monte de aberrações jurídicas para que ele possa dar a sua opinião política. O que é uma coisa absurda. Sempre que tem uma palhaçada conceitual muito grande,
você tem uma palhaçada que subverte a natureza das coisas, que no caso do exército é dizer que o militar não pode ter opinião política, não pode participar do sistema político, você é obrigado a criar uma monstruosidade jurídica. Isso me lembra muito a questão do juro, né? Que o cristão não podia exercer práticas que envolvessem juros, empréstimo de dinheiro, então se criou uma aberração jurídica que, para todos os efeitos, quando alguns cristãos envolvidos nessa prática tinham que ser considerados judicialmente como judeus, eles não podiam ser considerados como cristãos, né? Então isso é uma aberração, é uma loucura, mas quando você tem uma aberração natural, uma distorção aberrante da natureza das coisas, você tem que criar uma aberração jurídica, que são esse monte de cláusulas impeditivas dos militares participarem na vida política da nação, como se eles não fossem, entre os elementos conscientes da nação, um dos maiores. Mas eles aceitaram, muito bem, compraram essa aberração. Outra coisa que incide sobre os militares do exército, que eu estou cansado de ouvir, eu tenho uma raiva desse argumento, que é o seguinte: muita gente acusando o exército de nada ter feito com relação ao ex-presidente Bolsonaro. Olha, eu me surpreendo que alguém esperasse que as forças militares, que nunca se comprometeram com o cara, simplesmente agissem em benefício do cara, que mais de uma vez se comportou como um absoluto covarde. Tá entendendo? E isso não resta a menor dúvida, que o cara estava longe de ser abre aspas, líder, fecha aspas, de qualquer movimento revolucionário. Mesmo assim, o exército jamais disse que faria qualquer coisa pelo cara, né? O exército nunca comprou isso, foi o próprio ex-presidente que colou artificialmente sua imagem no exército e, consequentemente, gerou para uma cambada de bajulador ali, de ilusionista, contorcionista mental, que há muito tempo já viviam nessa ilusão do não querendo assumir sua própria responsabilidade civil pelo fracasso político e nessa expectativa de não, a gente vai destruir a democracia e qualquer coisa a gente chama o exército de volta, né? Esse messianismo que é terrível na vida política brasileira. Então, se decepcionaram com o exército. Por outro lado, eu também não gostei da resposta do exército a isso, que foi contratar agentes de marketing para melhorar a sua imagem junto do povo. Eu achei isso uma vergonha danada. Mas tudo bem, né? Tudo bem. O pior seria o que eles tivessem feito para em algum momento recuperar a sua imagem, né? Porque pela imagem poderia perder décadas aí. Não que a gente não vá perder com essa bandidolatria também que assumiu o governo. Todos os caminhos não estão muito bons, tá entendendo? Aí as pessoas falam, não, o que ferrou o exército é que o exército é positivista. Aí o exército, por causa do positivismo, não agiu. Puta que... Isso é um argumento terrível. Pera lá, então o exército é covarde porque é positivista. Mas pera lá, o exército que tu gosta, que tinha que ter feito alguma coisa, é que exército? É o exército de 64, é o exército de 24, é o exército de 30, de 32. O exército não era positivista lá, não? O exército era positivista já lá. Teoricamente já era positivista. Então, na verdade, você está reclamando da ausência de positivismo no exército. O exército deixou de ser positivista porque ele não agiu, né? Isso é uma das grandes bobagens, né? O exército não é bem positivista. Eu duvido que lá dentro do exército tenha muita gente ultra informada sobre o que é positivismo, tá? Uma das coisas que mais deteriora o exército é o tecnicismo, a tecnocracia, achar que ser militar é meramente exercer um papel profissional. Não é verdade. Nenhum cidadão é somente um cidadão. Tá? Todo cidadão tem que ter uma predisposição, uma defesa do país e a dar a sua vida pelo país. E todo militar é também um cidadão, tá certo? Então, na verdade, como é que você quer excluí-los da vida política da nação? Não tem como. Eles precisam participar da vida política da nação, devem ser ouvidos. Não sei qual é o perigo disso, né? Não vejo isso. Os militares, tudo que eles fazem, devem ter que ficar pedindo desculpa para os outros. Me desculpa, não quero abalar sua democracia. Não vou comemorar aqui o aniversário da Revolução de 64, porque, sinceramente... Agora, por outro lado, vamos levar em consideração outros aspectos, né? Existe um movimento atual, cara, que eu também não gosto, que é esses vídeos de TikTok, né? Que botam ali o bandido desesperado no fundo, e aí, o militar saindo do rio com o fuzil em punho, que é uma hiperdivinização das próprias Forças Armadas.
que também não é muito bom. Tá? Também não é muito bom. Por que também não é muito bom? Porque eu sinto que nessa idade que nós estamos de mídia, etc., isso desvirtua as pessoas que têm interesse na carreira militar do verdadeiro princípio pelo qual entrar na carreira militar. Né? E isso atira para dentro da vida militar uma porrada de gente vaidosa, carreirista de merda, que não sabe que tá ali porque quer aparecer no TikTok. Que coisa! Então, como o negócio ali o oficialato é uma prova de funcionalismo público, qualquer idiota que decore fórmula matemática vai entrar, qualquer idiota que se prepare lá vai entrar. E aí a meritocracia de dentro da força vai sofrer com isso uma defasagem, porque a hora que o país precisar, você vai ter cara que não sabe o que fazer. Eu acho, sinceramente, que o exército brasileiro não tem a menor noção do que fazer numa crise política, porque eles acham que é responsabilidade deles. Então, 2 palitos acontece o que aconteceu com a Força Armada na Venezuela. É botada dentro dos ônibus do caramba, se cria uma guarda bolivariana, que é um exército isento de opinião política, não? Que vai simplesmente fazer um belo de um expurgo no exército e aí acabou. Né? Aí todo mundo fica ali com a sua Força Armada profissional, né? Puta merda, o exército de Caxias deixa de existir, entra o exército de algum palhaço ousado, né, no poder. É assim que funciona. Então, essa infantilidade militarista de não tem opinião política, as forças não se confundem. Se não se confundisse, não se tinha tanto esforço da política por tornar o exército cada dia mais brando e bonachão, cada dia mais ineficiente para intervir nas situações internas. O sucateamento do exército não é nada positivo. Ah, mas então eu vou sair fazendo uma campanha difamatória do exército? Não, não vai, porque se você, nacionalista, está difamando o nosso exército dentro de sua sala de aula, na sua internet, nas suas redes sociais, você está agindo como aqueles revoltosos lá de 64. Eles conseguiram fazer uma grande coisa, que é virar o povo brasileiro de valores contra a sua própria Força Armada. O que é terrível, simplesmente todo mundo comprou o revanchismo da esquerda para em consideração de suas Forças Armadas. Então não se deixem ludibriar por essas ideias. O Exército prestou um grande contributo à história do nosso país. E eu não sou um iludido, não. Várias vezes na história do nosso país, principalmente por causa desses pensamentos estrangeiristas de não conhecer a vida política, isentar-se dela, aliar-se a ela propositalmente, o Exército Brasileiro agiu terrivelmente contra o seu próprio povo e no interesse de um grupo seja maçônico, instrumentalizador e manipulador do poder e das forças, né? Um sujeito totalmente injusto, que imbuído de um cargo de autoridade que no concursinho ele adquiriu porque decorou uma fórmula matemática, ele simplesmente tem aquele viés estúpido dele e ele consegue usar as Forças Armadas como um braço para simplesmente calar a voz de milhares de brasileiros que têm os seus anseios reais, mas porque às vezes são iletrados, são ignorantes, são despolitizados, vão ficar debaixo da bota, tá entendendo? Então o Exército tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Evidentemente, o lado positivo é muito maior do que o negativo. E nós não devemos parar de cultuar aquelas personalidades cívicas que fizeram tanto pela nossa nacionalidade, que pertencem ao Exército Brasileiro. Eu tenho certeza que a situação é reversível, tá? A situação de caos que nós vivemos, ela é reversível. Só que quando você ouve esses liberais falar de guerra ao crime organizado, de intensificar a guerra, meu amigo, eu vou te dizer uma coisa. Se fosse dado ao Exército Brasileiro, uma carta branca, tá? Literalmente alinhando os poderes executivo, legislativo, judiciário, a justiça militar, no sentido de apoiar uma verdadeira guerra contra o crime organizado, então Pinochet, que todos os comunistas se apavoram, ia aparecer uma gazela. Porque para combater o crime organizado no estágio em que está, haveria verdadeiramente um banho de sangue na nação. Nesse banho, não é só culpado que ia acabar indo para o ralo, não. E aí você que está em casa falando, eu quero guerra contra o crime, você não sabe nem o que é guerra, não sabe nem o que é o crime e nem o preço que você teria que pagar para isso. Então, o grande problema da luta, da guerra, é que nenhum político quer ser o responsável pela cicatriz que ela vai deixar. Tá
certo? Nenhum político quer, nenhum vai fazer isso. A democracia liberal jamais vai fazer, porque ela não tem plano de médio prazo, o que ela precisa fazer é agradar eleitor para entrar nos próximos 4 anos. Você acha mesmo que eles vão se manchar com uma guerra que tem que ser dura e permanente? E seria de uma dureza tão grande, que simplesmente não teria um brasileiro que não fosse sair afetado disso de alguma forma. Afinal de contas, quantos amiguinhos você tem? Pensa comigo, no meio, no seu redor, quantas pessoas você conhece que de alguma forma estão envolvidas com o crime organizado? Seja porque anda com as pessoas erradas, porque consome substâncias ilícitas e, uma pergunta ainda mais grave ainda, quantas pessoas você conheceu que eram más pessoas, tinham todas essas circunstâncias, né, mas se tornaram boas pessoas, ou seja, se tornaram pessoas honradas e morais depois que, por uma autorreflexão, uma revolução interior, o sujeito se alinhou a um perfil do homem honesto, decente, pai de família, etc. Entrou dentro de uma clarividência, mas depois de errar muito, né? Numa guerra contra o crime organizado, muita gente não vai ter chance de amadurecer, porque aqueles que eles são no momento em que a guerra ocorre é pelo que eles serão cobrados, talvez com mais alto sacrifício, né? Então eu sei que pode ser resolvida a situação, não é que não pode, mas a gente está vivendo numa burocracia que ninguém consegue nem resolver o problema da Cracolândia, meu amigo, preso nos mais toscos dilemas, de ordem psicológica, sentimental, positiva, que assim todo mundo sabe relativamente como resolver. Dá para fazer 1 bilhão de coisas, mas por que não se resolve? Por que tanta burocracia? Meu amigo, tanta burocracia porque, infelizmente, num mercado tão lucrativo, você tem as suas vítimas, né? Que não são só a noiarada lá perdida, já zumbizada e totalmente fora de si, mas teoricamente com direito de ir e vir. Não é só essa noiarada, o problema também são as vítimas que elas fazem, os comerciantes, a quantidade de pessoa que é assaltada, as senhoras, e na medida em que a sociedade vai se deteriorando numa velocidade tão imensa, na medida em que vai se tornando uma sociedade literalmente doente, né? Literalmente doente, você vai pegando os bons e vai enclausurando todos eles dentro de uma prisão domiciliar. Todas as pessoas que têm valores nesse país já estão meio que em prisão domiciliar, porque eles não podem falar nas redes sociais, porque eles são banidos, eles são tirados de discurso de ódio, eles são banidos, eles já não podem mais se expressar, porque senão eles perdem a vaga na universidade. Então eles não podem falar, eles não podem sair, eles têm que murar a casa. Então nós já estamos vivendo um período em que há um triunfo quase completo do mal. Só não haverá um triunfo quase completo da morte, do caos e da destruição, porque debaixo da sedimentação de todos os vícios, o homem tem resíduos de uma moralidade, que é aquilo que nele reflete o bem e o espírito, que vai dar força para que em algum momento os pais de família, as mães de família, os filhos, os avós, percebam que eles são um grande exército. E a hora que este grande exército resolver sair às ruas e lutar, então nesse dia, meu amigo, as coisas vão mudar. E nós precisamos acreditar nisso e morrer acreditando nisso. Morrer acreditando nisso. Por mais duro que seja eu olhar para um policial que está atirado na situação mais desonesta possível, né, mais desonesta possível para com ele. Eu não falo das forças gerais da nação, para com o posto de batalha que você jogou o cara para morrer, para ser aniquilado, para sofrer. Né? Por mais difícil que seja olhar nos olhos desse cara e dizer: sustenta o fogo, que a vitória é nossa. Creia que Deus não faltará com a vitória final. E nós precisamos ter essa esperança e essa expectativa. Tá? Me excedi um pouco no vídeo de hoje, tá? É impossível não se ceder, né? Mas eu peço que você deixe aqui nos comentários aquilo que você pensa a respeito de todas essas coisas que nós conversamos. Mas eu falei aqui dessa questão dos militares, das forças de segurança, etc., rapidamente, com o objetivo de falar de um livro excelente lançado aqui pelo nosso companheiro Carlos Ribeiro, do Ceará, que escreveu uma obra maravilhosa onde ele ressalta aspectos importantíssimos da história militar do nosso exército. E na ausência na ausência de uma valorização sadia dos verdadeiros heróis do nosso país, dos verdadeiros homens honrados do nosso país, cabe que a sociedade civil faça esse tipo de homenagem, porque o Estado não vai fazer. O Estado está ocupado com a ideologia de gênero,
com a proliferação da droga, com conversar, fazer mesinha de maconheiro em universidade. O Estado está preocupado com outras coisas. O Estado está muito ocupado com essas coisas. Então é nós mesmos que temos que dizer para os soldados que nós esperamos combatam nessa batalha com o peito na frente de toda essa bagagem, todo esse exército inimigo, institucional, inclusive, somos nós que temos que dar algum valor a eles, o valor e pedir que ele sustente o fogo, a vitória é nossa. Que ele creia que se ele der a vida ali naquele posto, nós, enquanto sociedade civil, vamos fazer também a nossa batalha para que um dia nós possamos estar livres e os culpados presos. Para que, de fato, o nosso filho, as nossas filhas, né, e aqueles ao nosso redor tenham um airado na música, na televisão, para poder suspirar por uma nação maior e melhor, onde a virtude vai ser contribuir com os seus patrícios para o elevamento moral da nação. Né? Este dia é possível, este Brasil é possível. Esse Brasil mora dentro de todos nós com um desejo profundo, que é um desejo de bem que reside na grande maioria dos homens. Né? E se esse Brasil dele tiver só uma centelha, é nessa centelha que nós vamos nos apegar, nós temos que nos apegar. Dizer para quem está na batalha agora, nós estamos juntos e nós só podemos amar aquilo que nós conhecemos. Então, vamos conhecer a história militar do nosso país. O livro tem um valor simbólico que certamente vai ajudar esse grande brasileiro que na sua dificuldade não deixou de prestigiar o nosso grande exército brasileiro. Que eu espero assuma sua grande responsabilidade diante da nação brasileira, cumpra o seu dever e assuma altivo o seu papel. Vocês não devem ser excluídos da política. Se vocês praticam os valores e as virtudes, vocês são parte da política que o Brasil almeja. Não se permitam expulsar. Não derrubem a espada de Caxias. Não façam isso. Eu não estou pedindo para vocês fazerem besteiras, não é isso. Mas não derrubem, não se permita desarmar da espada de Caxias pela espada de um pseudo-Bolívar que foi completamente usurpado e que atualmente tem simplesmente se disseminado pela América Latina. Pelo bem do Brasil, Anauê.